Estamos apresentando o Jornal da Fã. Vanessa Barbosa, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Vanessa, ontem a maternidade Lourdes Nogueira teve o primeiro parto. Conta pra gente detalhes deste fato. Isso, Narciso, foi um dia muito esperado, né, por todos nós. Um dia de extrema ansiedade, onde todos nós estávamos esperando essa primeira criança nascer, né? Desde as 7 horas da manhã, estávamos todos lá aguardando que essas mulheres começassem a chegar para que a gente tivesse a primeira criança nascida na maternidade. E por volta de aproximadamente 15 horas, né, nós tivemos efetivamente a primeira mulher internada já com indicação do parto. Desde as 7 horas da manhã, várias mulheres chegaram para atendimento, mas infelizmente não ficaram, né? Na verdade, não estavam no momento correto do seu parto, foram avaliadas, foram liberadas para casa com orientações, e às 15 horas chegou uma paciente encaminhada da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, já com indicação de parto cesáreo. E às 16 horas, Rebeca nasceu, que a primeira aracajuana nascida na maternidade Lourdes Nogueira. Também já tivemos conhecimento que à noite nós tivemos o primeiro parto humanizado, parto natural, né? Também uma menina, nasceu às 21h40, já de parto natural, num dos quartos PPPs, né, que nós temos na maternidade, que vai permitir que essas mães, que essas mulheres possam ter seu parto de forma muito autônoma, da forma como elas quiserem ter o parto. Então foi um dia extremamente de muita alegria para todos nós, um dia esperado há muito tempo, e graças a Deus ocorreu tudo bem. Secretária, qual a capacidade de atendimento desta maternidade? Olha, a maternidade Lourdes Nogueira, ela foi projetada para ter uma capacidade de cerca de 500 partos por mês, né? Então, entre partos normais, partos cesarianos, nós temos lá 2 centros cirúrgicos. É possível 2 mulheres ao mesmo tempo serem operadas, né, terem seus partos cesarianos. E partos normais nós temos toda uma capacidade, são 8 quartos PPPs, então 8 mulheres ao mesmo tempo podem estar, né, nesses quartos PPPs esperando seus filhos para terem de forma muito natural. Temos 10 leitos de UTI pediátrica, temos 15 leitos de unidades intermediárias convencionais para as crianças que ficam naquela situação que ainda não estão liberadas para ficarem na enfermaria, mas que também não têm a necessidade de estar numa UTI. Temos banco de leite, temos laboratório, temos cartório, enfim. É uma maternidade que foi projetada para ter um atendimento um pouco diferente do que o que a gente tem visto, que é o estímulo ao parto natural, o estímulo ao parto humanizado. Algumas semanas atrás, toda a imprensa foi convidada para conhecer um pouco a estrutura, e eu também estive lá presente. Pude observar que as pacientes elas ganharão kits na entrada, kits na saída, e há também uma banheira para realização de parto. Como é que é esse parto na banheira? É exatamente esse parto humanizado que a senhora está falando? Isso é uma das opções, Narciso. Na verdade, a banheira, ela permite, né, ela é uma banheira com água aquecida, ela permite que, caso a mãe faça esse tipo de escolha, ela possa ficar nessa água aquecida. Isso vai ajudar a mãe no momento do parto, né? Na verdade, a água morna, ela vai trazer um pouco mais de controle da dor, de relaxamento, porque a mãe, as mulheres elas sentem dores, né, no momento do parto, mas é uma dor que vai trazer alegria para ela. Mas naquele momento da dor, existem várias alternativas que se usa para que ela possa ir melhorando essa condição de dor e ela possa trabalhar esse momento do parto. E a banheira é uma delas, né? Ela pode, por exemplo, não querer ficar na banheira, ela pode, por exemplo, querer ficar no chuveiro, ligar o chuveiro com a água morna, isso vai trazer relaxamento para a mãe. Ou ela pode querer ficar dentro da banheira. Então, são várias estruturas que são fornecidas à mãe para que ela possa se utilizar da melhor forma, daquela que lhe traz conforto, daquela que o seu corpo mais aceita, para que isso ajude o momento natural do parto. Essa criança precisa vir no momento que ela quer vir, de forma muito natural, assistida por toda uma equipe de saúde. Com relação aos kits que as pacientes receberão?
Isso, quando as pacientes adentram a maternidade, já quando elas têm a indicação de ficarem internadas, elas recebem um kit higiênico com escova de dente, pasta de dente, shampoo, sabonete, que é para que ela possa, durante o internamento, utilizar. A gente sabe que, principalmente numa região muito carente, as mulheres às vezes vão sem nada, né, na mão. Então, foi uma coisa pensada para que todas as mulheres que cheguem lá, elas possam ter o seu kitzinho higiênico. E quando recebe alta, essa criança também recebe enxoval. Então, tem uma bolsinha com fralda, com toalhinha, com pomada, enfim, toda uma estruturazinha para que ela possa sair de lá e ter a sua primeira roupinha em casa. Além disso, né, um compromisso do prefeito, que é que toda criança que recebe alta, ela também receba alta com a muda de uma árvore. Isso também para estimular o reflorestamento na cidade. Então, essa mãe, né, esse pai, essa criança vai ter responsabilidade também com o meio ambiente. Ele vai levar uma muda para casa e ele pode plantar onde ele quiser. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a secretária municipal de saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa. Na pauta, a maternidade Lourdes Nogueira, que começou a funcionar ontem. Mandando um abraço para o Flor de Jesus, lá no Santos Dumont, Alves, na Atalaia, Enoque, lá em Japoatã. Alô, Enoque, muito obrigado pela sintonia, pelo rádio ligado. Ronaldo Maia também por aqui. Secretária, o funcionamento da maternidade, ela se dá por um contrato com uma OS. Explica pra gente o que é isso. Isso, Narciso. No momento em que nós construímos a maternidade, nós precisávamos ter uma forma de gestão. E a forma escolhida pela administração pública foi contratar uma organização social para fazer a gestão da maternidade. Então, naquele momento foi feito um edital, o município tem uma lei que permite contratação de organização social. Essas organizações sociais, elas estão qualificadas no município. Foi feito todo um termo de referência, né, definindo quais eram os critérios que uma organização social para administrar a maternidade tinha que ter critérios técnicos, né, e isso foi colocado no mercado, foi publicado, e várias organizações sociais se habilitaram no município e encaminharam suas propostas. Dentro dos critérios, o critério técnica, ele prevaleceu diante do critério preço. Então, 60% do critério era técnica e 40% era o preço. Por que isso? Justamente para evitar que qualquer organização social que não tivesse condição, não tivesse experiência, não tivesse expertise em administração de equipamentos de saúde grandes e com especificidades como a maternidade, pudessem ganhar pelo preço. E assim foi feita uma concorrência, né? Existiu um ganhador que cumpriu todos esses critérios e foi feita a contratação, né? Inclusive, para que durante todos esses 5 anos faça a gestão, né, da maternidade e também fizesse um investimento de alguns equipamentos que o município não tinha conseguido adquirir em virtude dos processos burocráticos que a gente conhece, as licitações que às vezes são desertas e que precisavam serem complementados. Então, essa instituição, que é a instituição de saúde, o INPS, que já tem uma expertise em administração de equipamentos de saúde, já administra maternidades, administra hospitais em Salvador, administra hospitais em São Paulo, foi a vencedora e hoje é a instituição responsável pela gestão da maternidade durante os próximos 5 anos. Secretária, com relação ainda à seleção desta organização, o Ministério Público tem feito questionamentos à forma de seleção de pessoal. Há inclusive uma ação que está em tramitação com pedido de suspensão deste contrato. Por que que a fase nessa fase de seleção, por que que a fase de entrevista teve peso maior que as demais fases, inclusive de análise da preparação técnica dos funcionários selecionados? Olha, Narciso, é importante deixar claro que as organizações sociais, elas não precisam fazer processos seletivos, elas têm autonomia administrativa para fazerem suas contratações, inclusive sem apresentar processo seletivo nenhum. Nós não estamos falando do município de Aracaju realizando a contratação de pessoal, nós estamos falando de uma organização social. O município de Aracaju contratou uma organização social para fazer gestão da maternidade. E a organização social é que é responsável pela contratação do pessoal. Então, se ele não quisesse nem abrir um processo seletivo, ele não teria nem feito
estaria dentro da sua autonomia administrativa. Então, não há o que se dizer que houve irregularidade na contratação, né? Poderia, inclusive, simplesmente ter contratado o pessoal de qualquer outra forma, né? Eles colocaram um processo seletivo na praça para tentarem ser o mais transparente possível, né? Mas não existe nenhum tipo de irregularidade nesse tipo de contratação. Então, os pesos que foram atribuídos pela organização para a entrevista, para a prova, para a inscrição, é totalmente de autonomia administrativa deles. Então, não há o que se falar em irregularidade, porque os ritos administrativos não são semelhantes aos ritos administrativos que têm que ser feitos pelo município, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, tem um equívoco aí de que há essa obrigatoriedade de fazer um processo seletivo, de que não tem clareza na contratação. Não, pelo contrário, a organização social pode contratar como o São Lucas contrata, como o Primavera contrata, como o Nestor Piva contrata, sem necessidade nenhuma de processo seletivo. Então, não há irregularidade absolutamente nenhuma. Eu tenho um ouvinte que tem um questionamento sobre este assunto. Vamos ouvir. Bom dia, Narciso. Aqui é César. Aproveitando a Secretaria de Saúde aí do município, eu queria deixar aqui um adendo sobre a maternidade que inaugura agora, Maria de Luz Nogueira, sobre o processo seletivo. Foi muito duvidoso, para não dizer pior. É o seguinte, as instrumentadoras cirúrgicas, a maioria não foram classificadas porque eles exigiram um conselho federal, que ela tivesse conselho federal. Instrumentação cirúrgica não tem conselho federal. Aí quem era instrumentador e tinha o conselho de enfermagem entrou e desclassificava as outras todinhas. Pessoas até mais classificadas, mais qualificadas do que entraram. Por exemplo, minha esposa tem 10 anos como instrumentadora cirúrgica. É instrumentadora cirúrgica do Estado. Trabalhou em maternidade, não entrou. Porque não tinha um conselho federal. Mandei e-mail para a senhora secretária, para os assessores, explicando que instrumentação cirúrgica não tem conselho federal. E nada foi feito. À vontade, secretária. Olha, Narciso, mais uma vez, né, como eu falei, todo o processo de contratação ele foi feito pela organização social. A Secretaria Municipal de Saúde ela não tem governança absolutamente nenhuma sobre o tipo de contratação. Nós contratamos a entidade e a entidade cria os seus critérios para a contratação de pessoal. Mas eu estive conversando com a direção, o pessoal que é responsável por contratação de pessoal, e a informação que nós tivemos é que muitas pessoas que se inscreveram, que fizeram prova, infelizmente não foram classificadas, justamente porque não colocaram realmente alguns documentos. E o conselho de classe era uma obrigatoriedade entre os documentos. Muita gente colocou, às vezes até contratos de trabalho, colocavam contratos de trabalho que trabalhavam em determinados hospitais, que trabalhavam em determinados órgãos públicos, mas não colocavam o conselho de classe. E o conselho de classe era um documento obrigatório no edital. E se ele não estivesse apresentado naquele momento de apresentação de documentos, essa pessoa seria desclassificada. Essa foi a informação que nós tivemos da direção da organização social quando nós questionamos em virtude justamente de alguns questionamentos que foram feitos à secretaria. Porém, mais uma vez, reforçando que a Secretaria Municipal de Saúde não tem governança sobre a contratação e toda a contratação é de autonomia completamente administrativa da entidade, organização social, que foi contratada pelo município. Esta maternidade, ela é porta aberta, ela atenderá pessoas de qualquer lugar do estado de Sergipe ou ela é apenas para moradores de Aracaju? Olha, Narciso, é uma maternidade porta aberta, né? Qualquer porta de urgência, a gente sabe que ela tem que ficar aberta para qualquer pessoa que chegue, seja alguém de um município próximo, seja alguém de um outro estado. Então, ela vai estar preparada para receber a mulher, né, que queira um atendimento, que precise de um atendimento independente da origem dela. Então, é uma maternidade porta aberta que está preparada para começar, já começou, né, desde ontem, seus atendimentos, seu funcionamento e preparada para efetivamente dar essa entrega que a gente quer, que é essa entrega com qualidade no atendimento, com dignidade para todas aquelas pessoas que forem atendidas lá.
Muito bem. Secretária, com relação ainda à Secretaria Municipal de Saúde, temos alguma situação de falta de atendimento em alguma especialidade na rede municipal? Pergunto isso porque a gente tem visto em alguns outros municípios algumas especialidades em falta. Como é que está essa situação aqui na capital? Olha, Narciso, nós temos sim algumas dificuldades de contratação de pessoal, principalmente no que diz respeito a especialistas. A gente sabe que, apesar de que nós não estamos em falta, né, nessa especialidade, mas nós temos grande dificuldade de ampliação. Por exemplo, na psiquiatria, é uma especialidade que a gente tem um edital aberto, mas que a gente tem pouca procura, pouca adesão para contratação. A neurologia pediátrica é uma especialidade extremamente difícil de contratação. Mas nós estamos disponibilizando esse atendimento através da teleconsulta, né? Nós estamos contratando uma empresa para ofertar teleconsulta, né, para a população. Estamos numa fase de implantação teste, né, exatamente para que a gente possa fazer todos os ajustes e, inclusive, fazer esse anúncio para vocês. Mas nós não temos hoje falta de alguma especialidade, pelo menos que me recorde nesse exato momento. Nós temos, sim, muitas dificuldades em algumas especialidades específicas, que não é um problema só de Aracaju, é uma questão de falta no mercado mesmo. São poucos especialistas e aí tem dificuldade de contratação no estado como um todo e, às vezes, até no país mesmo. Então, algumas especialidades nós temos dificuldade de contratação, em outros estados também. Medicamentos e fraldas. Olha, medicamentos a gente tem um estoque bom, né? Nós estamos com alguns problemas com alguns medicamentos específicos por conta da falta de matéria-prima, né? E aí não é algo que dependa muito da gente, porque há uma carta de apresentação das fábricas, das indústrias, informando que está faltando a matéria-prima no país e, por conta disso, o medicamento está em falta no país. Nós, inclusive, pedimos que isso fosse publicizado para a população, para que a população tenha conhecimento da falta e do motivo da falta. E fraldas também a gente não tem tido problemas, pelo menos atualmente. Nós temos os 3 tamanhos de fralda, estão sendo disponibilizados à medida que essas pessoas vão sendo cadastradas, vão sendo avaliadas, que se integram nos critérios, a gente vai dispensando as fraldas. A Iracema do Augusto Franco diz que está faltando neomicina desde o ano passado. Há um outro ouvinte aqui que pede para não se identificar, mas a resposta para ele a senhora meio que já deu quando falou do processo seletivo. Ele disse que a esposa ficou em 9º lugar para a administração e não foi chamada. Ele quer saber por que isso aconteceu. Como a senhora já disse que a maternidade tem autonomia, não teria uma resposta direta a ele. Fique à vontade, secretária. Com relação à neomicina, Narciso, eu preciso ver se a neomicina é um desses produtos que nós informamos que está em falta por questões do princípio ativo, né, do produto de origem. E checar se realmente é uma falta, se foi falta somente pontualmente na unidade onde ela foi procurar. A gente pode dar essa resposta logo em seguida. Eu vou passar para a minha equipe, para que a minha equipe possa dar essa informação. Tivemos avanços na questão da consulta, consulta online não, a digitalização do processo, né, da saúde aqui, que eu recordo que na gestão passada vocês fizeram um avanço gradativo a cada unidade de saúde, inclusive com a promessa da chegada de um aplicativo para que as pessoas pudessem acompanhar o acompanhamento de consultas, de exames. Tivemos avanço nesse ponto, secretária? Sim, Narciso. Inclusive nós já temos esse aplicativo, né, até uma equipe da saúde esteve em algumas unidades apresentando isso à sociedade, às pessoas que estavam ali esperando, às vezes, para uma consulta, às vezes esperam apenas para marcar essa consulta. E a gente mostrou que existe um aplicativo, que é o aplicativo Mais Saúde Cidadão, que a pessoa pode se cadastrar, receber uma senha e fazer essa marcação dessa consulta com o médico, com o enfermeiro, com o dentista, com o assistente social, pelo próprio aplicativo. Não precisa a pessoa ir na unidade básica de saúde apenas para marcar uma consulta. Ela pode ir exatamente 10 minutinhos antes do seu horário marcado pelo próprio aplicativo. Nós temos feito esse trabalho de orientação. Então, todo aquele usuário que tiver esse interesse, que a gente sabe que hoje todo mundo sabe mexer no celular,
Às vezes as pessoas idosas têm um neto que podem ajudar, ou muitos deles até mesmo têm essa autonomia de mexer, sabem, têm interesse, pode procurar a unidade básica, procure o seu gerente, peça essa orientação para que o gerente possa lhe ajudar a se cadastrar, né? Uma vez cadastrado, você vai receber uma senha, com essa senha, que é uma senha geral, você vai fazer a sua senha e vai poder ter a autonomia de acompanhar tudo nesse aplicativo, acompanhar as vacinas que toma, acompanhar a marcação dos exames, né, que está na fila, se foi marcado, aonde foi marcado, isso também é possível ver pelo aplicativo. E marcar mesmo a consulta, quer marcar uma consulta para ir levar um exame no médico, vai lá no aplicativo, escolhe o melhor dia e horário que está disponível, deixa marcadinho e vai no dia 10 minutos antes para ser atendido. Então, isso já foi feito, a gente já vem, isso foi feito em todas as unidades básicas de saúde, então todas as unidades têm prontuário eletrônico, que foi um ganho muito grande para a própria sociedade, porque toda a história de saúde desse paciente está num só lugar. Era exatamente esse nome que estava me faltando. Isso, se ele for atendido no SEMAR, o médico do SEMAR vai ter acesso a tudo que ele faz na atenção primária. Se ele for atendido na rede de urgência, no Nestor Pivo, no Fernando Franco, tem toda a história dele ali dentro, então isso facilita tanto para o médico ter um diagnóstico mais preciso, porque acompanha se ele é um hipertenso, se ele é um diabético, qual o remédio que ele usa, se ele fez algum tipo de exame, como também para o próprio paciente, que não precisa todo dia contar a sua história pregressa, anterior, para que o médico entenda e possa fazer a relação e dar um diagnóstico. Então, isso é um ganho extremamente significativo para toda a população de Aracaju. E, como Plus, tem um aplicativo, sim, que facilita, né, a vida das pessoas, porque a gente sabe que as pessoas trabalham, as pessoas têm seus afazeres, e a gente não quer que as pessoas estejam 5 horas da manhã na porta das unidades, né? Que realmente vá para a unidade é aquele que vai para o atendimento. Então, para isso, a gente tem um aplicativo, sim, que a pessoa pode marcar sua consulta de casa e só precisa ir na hora do atendimento. Muito bem. Secretária Vanessa Barbosa, mais algo a destacar sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde? Fique à vontade. Narciso, só agradecer, né, na verdade, dizer que a gente está aí disponível, trabalhando muito, vamos continuar esse trabalho para que cada vez mais a gente consiga ofertar mais saúde para as pessoas, uma saúde que seja de qualidade, com acolhimento, onde as pessoas sejam bem tratadas, enfim, com dignidade. É isso que a gente quer, isso que a gente tem trabalhado tanto para fazer, para que as unidades de saúde funcionem de forma eficiente, né, onde a maioria das necessidades dos usuários seja atendida na própria atenção primária, que só seja encaminhado para atenção especializada, aquilo que é indicação realmente, para que os usuários não fiquem de um lado para outro, às vezes sem necessidade. E mais um equipamento entregue aí à sociedade, que é uma maternidade, e vamos continuar lutando para a redução dessas filas de consultas e de exames que a gente ainda tem, que é um problema não só de Aracaju, é um problema nacional, mas que nós estamos muito focados em encontrar alternativas que possam resolver esse problema, que hoje é o maior problema da saúde de Aracaju. Rapidamente, secretária, são 2 áudios, são bem curtinhos, são 2 ouvintes aqui para a gente poder finalizar a entrevista. É o Anísio e o Cristiano Andrade. Narciso Machado, pergunta aí à secretária, por que tanta demora para um neurologista ou um dermatologista? Tem mais de ano que eu dei entrada lá e até agora estou esperando. Pergunta aí a ela por que tanta demora. Aí depois vem me pedir para eu fazer um novo pedido do médico, o encaminhamento e apanhar no médico de novo. Pergunta a ela tanta demora, secretária. É a Anisa aqui. Meu jovem, bom dia. Essa história que a amiga secretária está falando aí, de chegar 10 minutos antes e aguardar para ser atendido, isso é balela. Porque conheço pessoas de ter ido por uma consulta marcada às 11 horas, chegar lá 10h30 e ser atendido 12h30. Então, isso que ela está contando aí é balela. À vontade, secretária. Olha, não é balela porque eu acompanho, inclusive visito as unidades e converso com as pessoas. Isso pode ter acontecido pontualmente nessa unidade e aí seria muito bom para a gente se o usuário pudesse informar qual foi a unidade, qual foi a equipe que não acolheu
e o motivo do não acolhimento. Obviamente que isso pode acontecer, você está numa unidade básica de saúde e um desses atendimentos demorar mais e a pessoa que estava marcada acabar aguardando um pouco mais para ser atendido. Mas isso é uma coisa pontual, é para que cada paciente ele realmente chegue um pouquinho antes do seu atendimento e ele seja atendido. Não precise chegar às 5 horas da manhã apenas para poder marcar um lugar na sua fila para conseguir agendar uma consulta. Em relação ao outro ouvinte que perguntou da fila de espera, isso é uma realidade. É isso que eu acabei de falar, nós estamos trabalhando para encontrar saídas que possam reduzir essas filas. E por que essas filas grandes? Porque a procura é grande e a oferta ela é pequena, né? Então essa conta não fecha. Se eu tenho poucos profissionais e se eu tenho muita procura, eu vou ter fila. E como é que é feito a priorização nessa fila? De acordo com tudo aquilo que está escrito na hora de colocar o pedido na fila. Então, é importante que o médico que dê um encaminhamento a um paciente, ele possa descrever, colocar um CID que justifique e caso haja alguma alteração no quadro desse paciente, que isso seja colocado no relatório que o paciente vai colocar na fila. Por quê? Porque nós temos uma demanda muito grande. A demanda é do estado como um todo, não é só de Aracaju, né? E ali é classificado, tem a classificação 1, tem a classificação 2, tem a classificação 3. E essa classificação é feita por um médico regulador, de acordo com os critérios que são relatados no relatório médico e de acordo com os exames que são anexados. Se é pedido uma consulta por um determinado especialista e não for feita uma justificativa, esse paciente, no momento da regulação do médico regulador, ele vai ficar como uma prioridade 3. Então, obviamente que a oferta que nós temos disponível vai sendo liberada para os pacientes mais graves. Então, é importante que a sociedade conheça também o mecanismo de regulação, até para que na hora que estiver com o seu médico especialista ou com o seu médico de saúde da família, que está dando um encaminhamento, possa pedir, doutor, relate tudo o que eu tenho, coloque o CID, por que o senhor está me pedindo esse especialista, para que na hora da regulação ele possa entender que isso é uma prioridade e eu possa conseguir ser atendido mais cedo do que outro que você às vezes simplesmente coloca encaminhado ao especialista, né? Então, por conta dessa oferta que infelizmente era pequena, né? Nós temos algumas especialidades, como você mesmo me questionou, que nós temos dificuldade de contratação. Nós temos um profissional, 2 profissionais, e realmente existe esse gargalo que, mais uma vez, não é apenas uma questão aqui em Aracaju. Se chegar em São Paulo, esse gargalo é o mesmo, se chegar no Rio de Janeiro é o mesmo, se chegar ali em Salvador é o mesmo. Infelizmente, é um problema que nós temos no Brasil. Às vezes, algumas especialidades, nós temos poucos especialistas, a oferta é pequena. Vanesca, pessoalmente decidida a colocar seu nome como uma das alternativas para a sucessão de Edivaldo Nogueira? Não, Narciso, não. Eu não tenho pensado sobre isso nesse momento. Eu estou muito preocupada em resolver os problemas que a saúde tem, né? Eu tenho um compromisso com o prefeito que é de, enquanto eu estiver na pasta, efetivamente executar o planejamento que nós fizemos, colocar a saúde em funcionamento, em bom funcionamento, né? Estamos aí agora com a nossa maternidade, que entrou em funcionamento ontem, que eu estou acompanhando muito de perto, porque há um compromisso meu com toda a sociedade de que essa maternidade ela se torne uma referência, inclusive, não só aqui para Aracaju, mas para o Estado e, quiçá, para fora do Estado, porque é uma maternidade diferente, né? Nós temos a presença de um representante do Ministério da Saúde que ficou muito feliz com aquilo, com a entrega que nós estávamos fazendo para a sociedade. Então, esse é o meu compromisso, é um compromisso muito grande agora de me debruçar efetivamente para resolvermos as questões das filas, de exames, de consultas, porque nós somos abordados na rua, né? Nós sabemos que esse é o grande gargalo que nós temos hoje. E a gente precisa encontrar alternativas, né? Encontrar saídas. Se nós não temos especialistas aqui, como é que nós vamos fazer para ampliar essa oferta, já que existe uma procura muito grande, uma necessidade muito grande da sociedade de ter acesso a esses procedimentos. Então, minha cabeça está muito concentrada nisso, estou trabalhando para que efetivamente a gente entregue o melhor da saúde para a sociedade e realmente eu não passa pela minha cabeça agora qualquer outra coisa que não seja trabalhar para que a população possa ter uma saúde realmente de qualidade. Acho que a gente
já vem fazendo um trabalho que tem dado alguns resultados. Isso é o que é mais importante quanto médica. Quem é médico, quem é da área de saúde sabe que o que nos gratifica e que nos estimula cada dia mais a ter certeza que foi a melhor escolha que a gente fez é ver o resultado, é ver o cidadão ser atendido, é ver o cidadão chegar numa unidade básica, ser bem atendido, ter suas necessidades sendo resolvidas. E é esse o meu foco, e eu vou continuar trabalhando para, pelo menos, quando chegar em 2024, que concluirmos, né, essa nossa passagem pela Secretaria, eu posso olhar para trás e ter a certeza de que eu fiz um bom trabalho. Não podia deixar você ir embora sem essa pergunta. Obrigado, Vanessa Barbosa, pela sua participação aqui no Jornal da FAM. Tenha um bom...